Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, estou aqui na área, no Gran Cursos, e nesse bloco a gente vai falar sobre a relação entre a VPA e o estágio da arrecadação. Para isso a gente vai ter como base 3 exemplos, tá bom? Então vamos lá. No primeiro exemplo, que é o que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar com o IPTU, mas poderia ser o IPVA, poderia ser o ITCMD, ou o ITBI. ITBI. Ou seja, poderia ser qualquer imposto ou qualquer receita que você faça que essa receita passe pelo estágio do lançamento, efetivamente, entendeu? O lançamento em que você reconhece o crédito fiscal. Quem ficou de fora aqui? Receitas que usam o lançamento do tipo por homologação ou autolançamento, em que o contribuinte antecipa a arrecadação. Para esse caso, não se aplica o que eu vou mostrar aqui. O que eu vou mostrar aqui agora se aplica para qualquer situação e que você primeiro reconhece o crédito fiscal, depois você arrecada. Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui o ativo, o passivo e o PL. Outra coisa, eu vou partir da premissa agora que você já tem a noção do plano de contas, que você não está perdido nas principais contas e que você sabe quais são os principais lançamentos que você viu em aulas anteriores. Então agora eu não vou ficar mostrando o plano de contas, eu já vou partir direto para o lançamento. Então vamos lá. Então, na letra A aqui, na letra A não, no ativo, eu vou colocar aqui que eu tenho um caixa de R$100 mil, só para brincar. E eu tenho um PL aqui de R$100 mil, pronto. É daqui que a gente vai partir. Aí vamos lá. Qualquer receita dessas aqui, IPTU, IPVA, ITCMD, ITBI, você primeiro faz a previsão da receita. Então, como seria o lançamento? Natureza orçamentária, débito e crédito. Na previsão da receita, o que é que você faz? Você debita e credita, e aí você debita na classe 5 e credita na classe 6. Qual seria o lançamento aqui? No grupo 5.2, no 6.2. Aqui o ponto 1. E aí você tem aqui previsão inicial, e aqui receita a realizar. Beleza? Isso aqui foi a previsão. Então, primeira fase, fase 1. Vamos agora para a fase 2. Na fase 2, o que é que vai acontecer? Você fez a previsão, só que agora você vai fazer o estágio do lançamento. No estágio do lançamento, o que é que vai acontecer? Você vai reconhecer o crédito fiscal a receber. Se você está reconhecendo o crédito fiscal a receber, porque você ainda não recebeu ele. Então vamos lá. Crédito fiscal. Atributo P. Vamos colocar aqui que seja R$10 mil. Aí eu te pergunto. Você reconheceu que tem o direito de cobrar impostos no valor de 10 mil. Você já identificou o contribuinte, o valor devido e notificou mesmo. Tranquilo. E inseriu o débito deste. Está aqui. Foi inserido o débito. Aí vem a pergunta. E aí? Quando você reconhece o crédito fiscal, você abate? Você se desfaz de algum ativo? Não. Então você não vai debitar crédito fiscal e creditar em alguma conta de ativo. Não dá. Quando você debita em crédito fiscal, por que debita? Olha para cá. Essa conta, ela estava com 0. E agora ela está com 10 mil. Então ela saiu de 0 e foi para 10 mil. Então você debitou ela. Aí eu estou pensando em possibilidades. Você vai acreditar no ativo? Não, porque você não está se desfazendo de nenhum ativo. Você acredita no passivo, ou seja, ao reconhecer um crédito fiscal, você fica devendo alguma coisa para o contribuinte em função de IPTU, IPVA, ITCMD, ITB? Negativo. O Estado não fica devendo nada. Então não nos resta alternativa a não ser fazer isso aqui, ó. Somar 10 mil aqui. Então você já sabe que vai ter que ter o quê? Uma VPA, uma variação patrimônio aumentativa. Não é receita de impostos? Qual é a VPA
que está relacionado com impostos? 4.1. Então, o segundo lançamento aqui vai ser de natureza patrimonial, débito e crédito. Aí você vai debitar 1.1 crédito fiscal, 4.1 VPA. E fechou. Beleza? O que é que acontece? Agora a gente vai arrecadar. Quando você arrecadar, o que é que vai acontecer? Preste atenção. 3. Vou mudar aqui a cor da caneta para facilitar. Quando você arrecadar, primeiro você vai ter natureza patrimonial, porque vai entrar dinheiro no caixa, débito e crédito. Você vai ter natureza orçamentária, porque vai ter arrecadação. E você vai ter natureza de controle, porque vai ter o controle da disponibilidade de recursos. Então o que é que você vai fazer aqui na hora que você arrecadar? Vai entrar dinheiro no caixa, mais de 10 mil, e aqui vai ficar 0. Então eu tenho uma conta que tem natureza devedora e ela vai aumentar. E eu tenho outra conta de natureza devedora que vai diminuir. Qual é a conta que tem natureza devedora e vai aumentar? Caixa. Então você debita caixa. E você vai creditar quem? Crédito fiscal. Que é o que estava aqui em cima também que acabou faltando. Aí depois você vai debitar onde? A parte orçamentária. Você não acabou de realizar a receita? Então você debita receita a realizar. E acredita em receita realizada. Aí depois você debita CDR. Vou até colocar aqui o código. 7.1. 7.2, desculpa. CDR. E 8.2 DDR a utilizar. Quem é CDR? Controle da disponibilidade de recursos. Quem é DDR? Disponibilidade por destinação de recursos. Só para não perder aqui a viagem, aqui seria 6.2 e aqui seria 6.2. Aqui seria 1.1 e aqui seria 1.1. Pronto. Agora vamos analisar esses lançamentos. O que é que a gente conclui nessa análise? Vamos lá. A gente conclui nessa análise que o fato gerador ocorreu aqui, ó. O fato gerador ocorreu no estágio 2. E a arrecadação ocorreu quando? Aqui, ó. Estágio 3. Porque quando eu falo de arrecadação, eu tenho que procurar quem? Receita realizada. Quando eu falo sobre apropriação da receita, ou fato gerador da receita, eu tenho que procurar quem? VPA, que está aqui, ó. Então, o que é que esse primeiro caso nos traz? Ele nos traz situações em que a VPA ela ocorre antes da arrecadação, beleza? Então, as receitas, lembrando, essa história que eu estou contando toda aqui, ela não funciona para todas as receitas. Então, por exemplo, uma receita de operação de crédito, você não vai conseguir enquadrar ela dentro dessa perspectiva que eu estou te mostrando. Por quê? Porque ela não trabalha com variação patrimonial aumentativa. Ela é um fato por si só de natureza, o fato permutativo, um empréstimo que você pega. Ou que você emprestou e depois está recebendo de volta. Então, essas ideias aqui, elas vão se aplicar para determinados tipos de receita em que você presta um serviço ou arrecada algo de forma impositiva, porque aí vai aumentar o seu PL. Nesse primeiro caso, quando aumentou o PL? No estágio 2. O estágio 2, que foi quando aumentou o PL, foi antes da arrecadação, que foi o estágio 3. Aí note que quando eu arrecado, no estágio 3, isso aqui foi um fato o quê, ó? Permutativo. Então, qual o cuidado que você tem que ter? Que quando você estiver arrecadando o imposto, isso já caiu em várias provas, então muita atenção nisso aqui, prova da FCC, CESP, FGV. Então, quando você estiver arrecadando o imposto, que o fato gerador já ocorreu antes da arrecadação, que é esse caso aqui, na hora que você arrecada o imposto, ocorre apenas um fato permutativo. E aí, isso aí que eu acabei de falar para você, eu chamei de corolário. Qual corolário? Dentro de um ciclo contábil completo, certo? Um ciclo integrado, o fato modificativo aumentativo ocorre uma única vez. Por exemplo, quem é o ciclo integrado aqui? É o 1, o 2 e o 3. Porque primeiro você faz a previsão, depois você faz o lançamento.
depois você arrecada. Esse é o ciclo completo. É o ciclo de vida daquela receita. Dentro de um ciclo de vida completo, do começo ao fim, se existir um fato modificativo aumentativo, porque nem sempre tem, operação de crédito não tem, mas se tiver um fato modificativo aumentativo, se tiver, ele ocorre uma única vez. Nesse caso, ele ocorreu no estágio 2. Por que isso é importante saber? Porque se eu tenho certeza que o fato modificativo aumentativo ocorreu no estágio 2, e eu lembro desse corolário, qual é a conclusão que eu vou ter? Que o estágio 1 e o estágio 3 são fatos permutativos. E isso te ajuda na prova. Beleza? Então, fechamos aqui. Vamos agora para a segunda situação. Segunda situação, a gente vai trabalhar com imposto de renda, ICMS, IPI, receitas de serviços. Beleza? Aí vamos lá. Ativo, passivo, PL. Caixa, R$100.000. PL, R$100.000. E aí vamos lá. O que é que acontece? Suponha o seguinte. Você agora vai ter um imposto, que é um imposto que é o autolançamento. Primeiro você arrecada para depois homologar o que você arrecadou. Então você não faz um lançamento antes, você faz um lançamento a posteriori. Comprova. E você tem as receitas de serviço, aluguéis, etc. O importante, nesse segundo caso, é que você não consegue fazer o seguinte, você não consegue registrar com precisão crédito fiscal antes. Então você não registra. Você espera o momento para arrecadar, para na arrecadação você reconhecer. Então o que é que você vai observar aqui? Você vai ver que vai ter a situação 1, que é a previsão. A previsão da receita você já sabe que é o mesmo. Natureza orçamentária, débito e crédito, já vou fazer aqui até no piloto automático. Previsão inicial e receita a realizar. Você vai ver que esse lançamento aqui é o mesmo do anterior. Ó, igual. Não poderia ser diferente. Por quê? Porque eu já te ensinei isso. A previsão de qualquer receita, em termos de contas contábeis, tem que ser a mesma. Avançando. Agora vamos para a situação 2. Na situação 2, o que é que vai acontecer aqui? Você vai ter a arrecadação. E aí a arrecadação vai coincidir com a VPA. Então o que é que vai acontecer aqui? Você vai ter natureza orçamentária. Vou começar com patrimonial logo. Natureza patrimonial, natureza orçamentária e natureza de controle. Débito e crédito, débito e crédito, débito e crédito. Aí suponha que você arrecadou receita de ICMS ou receita de serviço. Tanto faz. Como é que vai ser o lançamento aqui? Você vai debitar, porque agora vai entrar o quê? Vai entrar 20 mil aqui. E aí vai entrar 20 mil aqui. Ou seja, não tem aquela historinha do crédito fiscal, já entra direto no caixa. Então, como é o lançamento aqui? Você vai debitar a caixa e você vai creditar 4,1, se for, por exemplo, ICMS, ou 4,3, se for serviço. Serviços. Beleza? Aí você vai ver que o resto agora, pessoal, você vai tentar errar, mas o processo brutal que você está sofrendo na aula de repetição te impede de errar. Vamos lá. Natureza orçamentária. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou debitar receita a realizar e eu vou creditar receita realizada. Natureza de controle. Eu vou debitar 7.2.1 CDR e vou acreditar 8.2.1 DDR a utilizar. O que é que você vai notar? Você vai notar que esses dois aqui de baixo são iguais ao lançamento anterior. Quer ver?
Ó, igual. E aí vamos para o terceiro e último caso. E aí na sequência a gente faz um break para fechar a receita e não misturar com despesa. No terceiro caso, você vai ter uma situação chamada venda a termo. O exemplo que eu uso no meu livro e nas aulas é esse. A gente tem uma empresa estatal dependente, Imbel, Indústria de Material Bélico do Exército. Suponha que você é um competidor de tiro das Olimpíadas e você foi classificado e você vai solicitar que seja feita uma nova arma sob medida para que você consiga disputar as Olimpíadas, certo? Como é que vai funcionar? Quem vai fazer essa arma? A Imbel. A Imbel está apta a fazer isso. Só que ela não vai fazer de graça. Primeiro você tem que pagar. Que ela não vai fazer, depois, me arrependi, não queria. Não, não existe isso. Primeiro você paga, depois você recebe. Então você vai fazer um pagamento antecipado. Então o que é a venda a termo? É um recebimento antecipado, em que a administração pública primeiro recebe o dinheiro e depois ela entrega o produto. Então me acompanhe. Então aqui eu tenho venda a termo. Ativo, passivo, PL. Caixa, 100 mil. PL, 100 mil. Aí o que é que acontece? Primeiro, a administração pública, primeiro tem a previsão dessa receita, né? A gente faz a previsão. Então, fase 1, previsão. Não vou repetir o lançamento porque está nos slides anteriores, mas eu vou falar o lançamento. Então você vai debitar 5.2.1, previsão inicial, e vai creditar 6.2.1, receita a realizar. Resolvido. Vou até escrever aqui só para você lembrar. 5.2.1, 6.2.1. O resto você completa com o que eu falei. Agora vamos para o próximo. 2. No 2, você vai ter o seguinte. Você vai ter o... Preste atenção. Você vai ter o recebimento do recurso. Então, recebimento antecipado. Antecipado. Aí você vai ter o quê? Natureza orçamentária, natureza... Começar pelo patrimonial. Natureza patrimonial, natureza orçamentária e natureza de controle. Débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito. Aí o que é que acontece? Se você recebeu o dinheiro está no seu caixa. Então não tem para onde correr. Vamos supor que foi 20 mil. 20 mil. Então você vai debitar caixa 20 mil. Só que é o seguinte, você recebeu esse dinheiro, mas você tem um quê? Você tem um direito ou tem uma obrigação? Eu tenho a obrigação de entregar uma arma em troca. Então o que é que vai acontecer aqui? Você vai ter obrigações que você vai colocar com atributo F ou adiantamento de terceiros. Também vai estar com atributo F. Vamos colocar aqui obrigações, que é uma obrigação que você tem, que já está com atributo F no valor de 20 mil. No mais, pessoal, segue o jogo. Por quê? Você não acabou de entrar dinheiro, então você arrecadou. Então você fez o quê? Você debitou receita a realizar e creditou receita realizada. Só vou fazer aqui o lançamento aqui do código. 6.2.1, 6.2.1, sendo que o débito é receita a realizar, crédito, receita realizada. Próximo. 7.2.1, 8.2.1. Não entrou dinheiro? Se entrou dinheiro, tem um controle da disponibilidade de recursos. Você debitou 7.2.1 CDR, controle da disponibilidade de recurso, e creditou 8.2.1, disponibilidade por destinação de recurso a utilizar. Fechou. Fechou, mas não acabou. Por quê? Porque agora vai chegar o dia em que esse material vai ser entregue. No caso, esse equipamento para esse atleta participar das Olimpíadas. Então, o terceiro caso é a entrega do produto.
Sendo que você já arrecadou. Agora você só vai entregar. Quando você entregar, o que é que vai acontecer? Você só vai ter natureza patrimonial, débito e crédito. Então o que é que você vai fazer? Você vai dar baixa nessa obrigação aqui, ó. Então você vai debitar obrigações com atributo F e vai creditar quem? VPA. No caso, 4.3, porque foi um serviço. Então, qual é a característica desse terceiro caso? É que a VPA ela ocorreu depois da arrecadação. A arrecadação ocorreu aqui, ó. E a VPA ocorreu aqui, ó. No segundo caso, a VPA ocorreu aqui e a arrecadação ocorreu aqui. E no primeiro caso, a VPA ocorreu aqui e a arrecadação ocorreu aqui. Ou seja, no primeiro caso, a arrecadação ocorreu após a VPA. Vamos voltar para cá. No segundo caso, pode ir lá para cá, para baixo. No segundo caso, a VPA coincidiu com a arrecadação. E no terceiro caso, a VPA ocorreu após a arrecadação. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra esse bloco, que era da receita. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a despesa e a gente faz os exercícios e damos por encerrado regimes contábeis. Até breve.